Nós estamos falando nesse mês de julho, eu amo a minha igreja. Quantos amam a sua igreja? Digam amém. É interessante, irmãos, muitas pessoas têm conhecido, experimentado o amor de Deus e têm até reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e isso tem feito elas a se tornarem filhos de Deus, a se tornarem participantes, se tornarem entender que tem uma parte, um relacionamento com Deus. Mas mesmo às vezes, estando na igreja, mesmo às vezes vivendo no meio da igreja, muitos não conseguem compreender o que realmente é a igreja. O que realmente é a igreja? Será que a igreja é um local de reunião? A igreja é um templo? A igreja é um nome? Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2. Nós vamos lembrar algumas coisas que falamos domingo passado. Se você estava domingo passado, você vai ser reoxigenado. E nós vamos avançar um pouco mais na compreensão do que é ser igreja. Porque isso faz toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu viver, não só dentro da igreja, mas lá fora. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue, ou seja, pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, chegaste perto. Ele está falando de pessoas que não conheciam a Jesus, que não tinham ainda desfrutado de uma nova vida e agora, por causa do sacrifício de Jesus, se aproximaram. Estavam longe, mas agora estão perto. E no versículo 18, ele diz assim: pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só, através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter acesso ao coração do Pai. Nos tornamos filhos de Deus. Não existe outra maneira para nos tornarmos salvos, para sermos salvos e nos tornarmos filhos de Deus, a não ser reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você pode pedir para a mãe, você pode pedir para os santos, você pode pedir para os apóstolos, você pode pedir para os pastores, você pode dar o seu dinheiro aos pobres, você pode fazer boa ação, mas isso jamais o tornará filho de Deus, nem tampouco o tornará salvo em Deus, salvo em Cristo. Jesus é o único caminho. Continua o texto no versículo 2, 13. Agora, porém, em Cristo vós estáveis longe. Essa era a concepção. Muitos de nós vivíamos distantes de Deus, mas por Ele, versículo 18, pois por Ele nós temos acesso a Deus. Somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. O próprio Jesus disse lá em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um engano aquilo que o mundo diz: todos os caminhos levam a Deus. Não levam. O único caminho que leva você até Deus chama-se Jesus Cristo. E eu preciso entender isso. Muitos já entenderam e entraram por aí. Mas escute, assim, o versículo 18: pois por Ele ambos temos acesso ao Pai. Observe que não diz acesso a Deus, diz acesso ao Pai. Por quê? Porque acesso a Deus todas as pessoas têm. Tudo aquilo que foi criado tem, até o diabo tem acesso a Deus. Sim. Através de Jesus nós não temos acesso a Deus, nós temos acesso a um Pai. E isso faz toda a diferença. Sabe, irmãos, como Pai,
Deus nunca vai frustrar, nunca vai ferir, nunca vai magoar você. Muitas vezes pessoas têm dificuldade de entender e reconhecer Deus como Pai. Por quê? Porque na vida que elas tiveram dentro da sua família secular, elas foram abandonadas, feridas, maculadas, abusadas por seus pais. E isso gerou traumas em seus corações, em suas almas. E aí quando elas se voltam para conhecer e se relacionar com Deus, quando se apresenta a figura paterna, ela tem uma concepção, uma coligação com a figura paterna humana. E isso traz dificuldade para que ela possa entender. Eu quero dizer uma coisa para você. Pai é muito mais relevante do que Deus na sua vida. Deus como Pai é muito mais importante e relevante do que como apenas Deus para você. Porque ainda que os meus, os seus, os nossos pais tenham falhado conosco, Deus como Pai jamais vai falhar em sua vida. Jamais vai ferir você, jamais vai macular você. Por isso que é importante nós entendermos. Porque quando nós começamos a entender essa figura paterna como Deus, então nós podemos começar a entender o que é ser igreja. Sabe, se nós não reconhecermos, se nós não entendermos e não compreendermos Deus como um Pai, jamais vamos viver a plenitude de igreja. Olha só, no versículo 19, ele continua dizendo: assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Olha só, quando nós nos apresentamos e começamos a entender e reconhecer Deus como Pai, a primeira coisa que Ele faz, Ele diz: ei, você não é mais um viajante, você não é mais um destelhado, você não é uma pessoa mais que não tem parte, que não tem identidade, você é filho. Quando ele fala estrangeiro, quando ele fala forasteiro, falam de pessoas passageiras, falam de pessoas que não têm raízes, falam de pessoas que não têm uma identidade. Aí eles podem até estar ali, mas eles não têm parte, eles não têm o reconhecimento, eles não têm a legitimidade de possuir, de viver. Sabe, irmãos, tem muita gente que vem para a igreja e passa pela igreja, mas ela não cria raiz, ela não cria uma identidade. Então ela é passageira, ela é forasteiro. É a primeira arma que o diabo usa para destruir a igreja. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que nós não estamos aqui para participar de uma igreja, nós estamos aqui para ser filhos de Deus, para ser membros uns dos outros, para ser a família de Deus na terra, aí isso faz toda a diferença. Mas isso tem que trazer um entendimento da nossa mente. Muita gente vive assim. Eu participo, eu vou lá, eu frequento aquela igreja. Ela não entendeu o que é ser igreja. Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de... Irmãos, eu quero dizer para você, você é parte, você é membro, você é participante da igreja, você é a família de Deus na terra. Você não é uma pessoa que frequenta a igreja, não é um lugar para se frequentar, mas para ser parte. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar essa chave, precisamos entender o que é ser igreja. Quando nós compreendemos que Jesus nos deu acesso, não apenas a Deus, mas a um Pai, nós deixamos de ser frequentadores de igreja, para se tornar partes, para sermos membros uns dos outros, para estarmos conectados e ligados como membros da igreja, parte integrante da família de Deus. Nós dependemos uns dos outros, nós completamos uns aos outros, nós nos tornamos família. Sabe, irmãos, nós precisamos um do outro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu preciso de você para ser igreja. Fala para ela: você me completa. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que igreja não é sinal de pessoas todas iguais. Sim ou não? Não, não somos iguais não. Nós somos diferentes. Ué, na sua casa eram quantos? Quantos da sua família?
Se você, o pai, sua mãe, os filhos, 3, 4, às vezes 2, enfim. Mas é interessante, os filhos, eles têm os mesmos pais. Eles têm as características, às vezes, que marcam, individualizam eles e marcam que são filhos do pai ou da mãe. Mas cada um deles tem a sua peculiaridade, sim ou não? Eles não são iguais. Às vezes nem os gêmeos são iguais. Né, Zé? Não são iguais. Por quê? Porque é assim que Deus nos fez, idênticos, nós somos únicos, nós somos específicos. Mas entenda uma coisa, até as nossas diferenças se completam, sim ou não? Às vezes numa família um é mais sorridente, um é mais brincalhão, o outro é mais quieto, não é? Um é mais falador, o outro é mais assim, assado. Ou seja, cada um tem a sua característica, mas todos eles juntos se completam, todos eles juntos se alinham e fazem uma família. Muitos são enganados pelo inimigo porque não conseguem viver, nem desfrutar da plenitude da bênção e do poder de ser igreja, porque não conseguem entender o que é a igreja. A igreja é aquela reunião, igreja é aquele juntamento das pessoas. Não, irmãos, igreja é a família de Deus na terra. Nós precisamos entender isso. A igreja não é uma criação, não foi alguém que inventou, não é uma criação humana. A igreja é a ideia de Deus para trazer cura e transformação nessa terra corrompida pelo pecado e pelo mal. É a resposta. E a igreja não é feita por pessoas perfeitas. Sim ou não? A sua família é perfeita? Nós estamos em processo de transformação. Nós precisamos de ajustes, todos nós. Sabe, irmãos, mas isso não inibe, não tira de nós a característica de sermos uma família. Irmão, você quer ver uma coisa? Quantos daqui já se sentiram injustiçados na sua própria família, sua família terrena? Vivenciaram alguma coisa que se sentiram injustiçadas? Quantos? Assim, você tinha que fazer coisa que seu irmão não fazia, você achava injustiça isso, você achava muito errado, a sua mãe parece que passava tudo que era bom para outra e você não. Enfim, quantos já viveram assim, hein? Sim ou não? Irmãos, era terrível, não era? É uma sensação de injustiça. Você fala, puxa, não é justo. Olha, comigo não acontece. Olha, minha mãe ou meu pai sempre prefere o outro. E todos nós vivemos isso em família, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa: isso tirou a sua identidade de ser família? Não. Às vezes nós estamos na igreja e a gente vê acontecendo um com o outro, vê a coisa, e você fala, não acontece comigo, parece que a coisa não vai, parece que é injustiça. Meu irmão, mas se eu entender que eu sou família, vai chegar a minha hora, vai chegar o meu momento, e Deus jamais vai frustrar-se comigo, vai falhar comigo. Então eu preciso entender, irmãos, o que é ser igreja. Eu preciso entender que a igreja é a família de Deus na terra, que a igreja é composta assim de pessoas diferentes, pessoas que estão em aperfeiçoamento e transformação. Mas eu vou dizer uma coisa: com todos os problemas que a sua família tem e que a minha família tem, nós nos amamos, nos ajudamos e nos completamos, porque decidimos ser uma família. É assim que é a igreja. É por isso que você não frequenta ou participa de uma família. Você fala assim, não, eu participo daquela família lá. É assim que você fala? Não. Você não participa de uma família, você faz parte, você pertence, você tem um nome, não é assim? Irmãos, presta atenção, quantos filhos já casaram e os pais estão vivos aqui ainda? Temos filhos casados que casaram, saíram de casa, e quando você chega na casa do seu pai, da sua mãe, você pede permissão para abrir a geladeira? Sim ou não? Irmão, se você pede é porque você tem problema. Por quê? Porque nós somos filhos, não é assim? Mas você não mora mais lá, mas eu sou filho. Eu tenho uma identidade. Quando eu chego na casa dos meus pais, eu meto a mão na geladeira, vou lá, pego água, pego o que for. Por quê? Eu tenho acesso, eu tenho uma história, eu tenho um nome, eu tenho uma identidade. Isso é ser família. Isso é entender que eu faço parte. Sabe, irmãos,
Tem muitas pessoas dentro da igreja vivendo como mendigos, vivendo das migalhas. Lembra daquele texto que Jesus fala da mulher sírio-fenícia? Jesus disse assim: olha, eu não posso tirar as coisas, o alimento dos filhos e dar aos cães, aos cachorrinhos. Ele estava dizendo: olha, por mais que os cachorrinhos vivam aqui dentro, por mais que os cachorrinhos estejam sempre conosco, nós amamos eles, eles não são filhos. Eu vou dizer uma coisa: se você entender que você é filho de Deus, que você faz parte da família de Deus, você vai sentar à mesa e comer do bem e do melhor que Deus já preparou para você. Você não vai ficar precisando das migalhas que caem. Você não vai precisar mendigar: ai, Deus, faz alguma coisa, me dá alguma coisa. Irmãos, tem muito crente vivendo assim: olha, Deus, se você estiver ocupado, me dá uma chance na sua agenda, vê se abre aí um espacinho para me atender. Olha, mas tem misericórdia de mim. Olha, ei! Você é filho, você tem direito de abrir a geladeira e saciar-se de tudo aquilo que o Pai preparou para você. Essa é a identidade da igreja, essa é a identidade que Jesus trouxe para nós. É entendermos que somos filhos de Deus. Nós não temos apenas um Deus, nós temos um Pai que guarda, sustenta, protege e manifesta todo o propósito dele na minha vida e na sua vida. Se você crê e concorda, diga amém. É isso que nós precisamos entender. Isso é ser igreja, isso é ser a família de Deus na terra. Quando nós entendemos e vivemos desta maneira, irmãos, nós não somos passageiros, nós não somos estrangeiros, nós não somos forasteiros, nós somos filhos, nós somos a igreja. Então nós podemos avançar na compreensão da realidade dos fundamentos que estão sobre a igreja. No verso 19 ele diz assim, vamos voltar: assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e nele também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ei! Quando nós entendemos que somos família, que somos parte, que somos filhos de Deus, que nós somos a igreja, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o que significa isso? Edificado sobre o fundamento apostólico. Uma igreja apostólica é uma igreja que não vive para dentro do templo, mas uma igreja que é empoderada. Ela vem para dentro para ser empoderada, para ser capacitada, para ser revestida de conhecimento, de autoridade, para ir, para sair e pregar o evangelho a todas as pessoas, e se importar com cada pessoa que ainda não conheceu esse Deus e esse Pai maravilhoso. Isso é ser apostólico. É entender que Deus nos chamou, Deus nos capacitou, a mim e a você, para nós irmos lá fora e falarmos sobre Ele. Nós irmos lá fora e fazermos a diferença na vida das pessoas. Não se deixe enganar. Ai, mas eu não sei falar. Meu irmão, você não fala na escola, você não fala no trabalho, você não fala com a sua mulher, com seu pai, com seu irmão. Ninguém fez escola. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Ninguém estudou para andar de bicicleta. Sim ou não? Que curso você fez para andar de bicicleta? Quem sabe nadar? Ninguém fez escola para estudar nadar. Você pode fazer a escola para desenvolver a sua natação. Mas sabe como você aprende nadar? Nadando. Sabe como você aprende a andar de bicicleta? Andando. Sabe quando você aprende a se tornar um apostólico, um discípulo apostólico, um líder apostólico? É fazendo, é indo, pregando, anunciando, manifestando a glória e a autoridade do poder de Deus nessa terra. Diga amém. É assim. Nós somos uma igreja apostólica, voltada para fora.
Nós temos que nos olhar para fora, nós temos que nos importar com as pessoas, mas também não estamos apenas no apostólico, uma igreja apostólica, somos uma igreja profética, uma igreja que caminha numa unção profética. O que é uma igreja na unção profética? É uma igreja que se move na unção e no poder do Espírito Santo, que é capacitada pelos dons espirituais para operar no sobrenatural. Irmãos, Marcos 17 diz quem? É aqueles que creem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, orarão pelos enfermos, falarão novas línguas, expulsarão demônios, serão ousados, serão instrumentos de Deus na terra para manifestar poder, sinais, prodígios e maravilhas. Este é você, essa é a igreja. Uma igreja que sai, que se move em autoridade, que é dirigida pelo Espírito Santo, que não fica presa, limitada às dificuldades, às situações de oposição, mas se move em poder, se move em autoridade, para que todos possam conhecer quem é esse Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, não existe oração que Deus não responda quando você clama e ora para operar um milagre na vida de uma pessoa que não conhece a Deus. Deus tem prazer, Deus corre para responder. Sabe por quê? Porque tudo que Ele quer é ser apresentado como um Deus poderoso, um Deus transformador, um Deus libertador, um Deus que ama e cuida, que manifesta o poder dEle na vida das pessoas. Sabe, queridos, Deus está nos chamando, nos capacitando. Nesses últimos dias Deus tem falado muito conosco sobre isso. A questão do apostólico, a questão do profético. Sermos ativados, sermos levados a sair, sermos levados a operar no sobrenatural para servir as pessoas, para levar o nome do Senhor lá fora. No verso 21 ele diz assim: nele, ou seja, em Cristo, que é o fundamento, todo o edifício cresce. Cresce. Eu quero dizer para você nesta noite, nós estamos em construção. Existem muitos irmãos que precisam ainda fazer parte dessa família, da família IEM. E eu vou dizer uma coisa: você será usado pelo Espírito Santo para gerar estes filhos, para gerar esses irmãos que nos farão crescer, ampliar e avançar, amém? Você faz parte. Foi por isso que o apóstolo Paulo se coloca como prisioneiro. Ei, presta atenção nisso. O apóstolo Paulo diz assim: eu me fiz prisioneiro como instrumento de Deus para trazer o entendimento real da igreja, como família de Deus na terra. Tem muita gente dentro da igreja sem saber o que é ser igreja. No capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: por esta causa, por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vocês, ó gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça, do favor de Deus que para convosco me foi dada. Ou seja, que hoje, nesta noite, você ouça e você entenda que o favor, a graça de Deus foi derramada em sua direção, foi dada a você, para que você entenda, para que você viva, para que você desfrute. No versículo 3 ele diz assim: isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação. Irmãos, há um mistério de Deus com relação a isso. Muitas pessoas ainda não receberam a revelação, o entendimento. Revelação é trazer luz. Se apagássemos as luzes, todos ficássemos escuros, ninguém saberia onde estaríamos, quem estaria ao nosso lado, como deveríamos fazer para sair, para andar. Mas quando a luz, quando vem a revelação, então vem a compreensão real do propósito, da vontade, da direção das pessoas, do local. Sabe, irmãos, Deus está trazendo luz, Deus está trazendo revelação através de Cristo, porque através de Cristo Ele reconciliou o mundo, e por Ele nós temos acesso não apenas a um Deus, mas a um Pai amoroso, generoso, bondoso para conosco. Continua o versículo 4: quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens.
muitos mesmo participando de uma igreja não entenderam o que é ser igreja, não entenderam o que é ser família de Deus na terra. Estão obscurecidos no entendimento e fazem parte, participam, mas não vivem, não desfrutam, não entendem. Então ele diz no versículo 5: o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. É através do fundamento apostólico e profético que a igreja, a família de Deus, vai viver a plenitude de Deus na terra, a plenitude da vida, a plenitude da abundância, a plenitude do poder, a plenitude da glória. Nós vamos viver a plenitude de Deus nessa terra. E continua, versículo 6, o mistério, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, o mistério é que os gentios são co-herdeiros. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ei, eu e você, através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Cristo, as mesmas promessas que os judeus tinham, por eleição, eles por causa da filiação de Abraão, nós por causa da cruz de Cristo, pela graça derramada no sacrifício de Jesus. Ei, você não pode deixar de viver a plenitude daquilo que Deus preparou para você. Tem muitas coisas que Deus preparou, criou, para que você viva, para que você desfrute, para que você manifeste nessa terra. Por isso nós precisamos entender este mistério, precisamos entender a revelação da palavra do que é ser igreja. Igreja não é um lugar para simplesmente vir, participar, ouvir uma boa palavra e sair. Não. Igreja é um lugar para pertencer, é um lugar para ser parte, é uma família que representa o nome, é uma família que representa a autoridade dos céus na terra, é aqueles que foram criados, gerados em Deus para pertencer e ser parte da família dele. Diga para o seu irmão: você faz parte da família de Deus. Então Paulo diz mais uma vez, olha só, versículo 7. Eu fui feito ministro deste evangelho. Eu fui constituído, Deus me constituiu segundo o dom da graça. Eu não merecia, mas o favor de Deus que me foi dado segundo a operação do seu. Preste atenção, irmãos. Não existe evangelho sem poder. Não existe evangelho sem poder. Reinhard Bonk, um grande evangelista atual ainda, vivo, velhinho, mas vivo. Um homem que já pregou e já trouxe salvação a dezenas, centenas de milhares de pessoas. Até há um tempo atrás eu acompanhava o seu ministério, os seus relatórios. Eles tinham um alvo de ter 100 milhões de convertidos em suas cruzadas. E eles já estavam lá em 70, 80 milhões de convertidos. Você tem uma noção do que é isso? E ele era forte, categórico em dizer: não existe evangelho sem poder. O que nós vemos hoje em muitas igrejas, porque não entenderam o que é ser igreja, é exatamente o inverso. Eles vivem um evangelho que se acomoda, ou se conforta, ou se conforma com as circunstâncias. São as circunstâncias que ditam como eles devem viver, e não o poder de Deus neles e através deles que ditam e mudam as circunstâncias. Quantas pessoas pegam a palavra de Deus que é poder, que é transformação, e simplesmente adequam para viver justamente na necessidade que as circunstâncias ditaram para a sua vida. Tem muitas pessoas vivendo assim. Sabe como é que é? Está difícil. É o mercado, está difícil, é o dólar, está difícil, é o presidente, está difícil, é isso, é aquilo outro. Quantas pessoas vivem retumbando, ecoando, replicando essas circunstâncias como que elas é que ditam a maneira como você vai viver? Dentro da igreja.
Ei, você não foi chamado, você não foi gerado em Cristo, você não foi constituído como igreja para se conformar às coisas deste mundo, mas para transformar as circunstâncias ao seu redor, porque o Evangelho é o poder de Deus através de ti, meu irmão. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem você é. Você é o filho, você é a igreja, você é a família de Deus nessa terra. Por isso Paulo diz, é pelo poder de Deus, é pelo seu poder. No versículo 8 ele diz, a mim, o menor de todos os santos, eu não era capaz, eu não tinha habilidade. Me foi dado esta graça, esse favor de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Deus tem riquezas que você sequer imaginou disponíveis para você. Irmãos, para alguns é até difícil acreditar nisso. Riquezas insondáveis, ou seja, ninguém subiu lá ainda, ninguém sonhou com isso ainda. Deus tem coisas, eu tenho falado isso aqui algumas vezes já. Deus não está satisfeito com a sua vida financeira. Deus não está feliz e satisfeito com a sua vida financeira. Deus tem muito mais para você, irmãos. Sabe como um pai olha para o filho e fala, escuta, por que você está andando com essa roupa rasgada, esse tênis furado? Ele está usando só a camiseta falando. Por que você está com a mesma roupa sempre? Por que você está vivendo como um mendigo, como um miserável, se tem uma abundância que eu posso prover para você? Deus está vendo você viver como um mendigo, Deus não está feliz. Você é meu filho. Eu tenho riquezas insondáveis para você. Eu tenho abundância. Sabe o que é abundância, irmãos? É aquilo que vai sobrar na sua vida. Não vai faltar, não vai ser o suficiente, vai sobrar para você. É isso que Deus tem para nós como Pai. Mas irmãos, mas eu sou tão pobrezinho, eu sou tão incapaz, eu sou tão simplesinho. Meu irmão, o seu pai não é pobrezinho, o seu pai não é pobre, o seu pai não é incapaz, o seu pai é o dono de todo o ouro e toda a prata. Você precisa entender quem você é. Você consegue entender que muitas vezes nós estamos conformados com as circunstâncias? Nós estamos debaixo de um jugo que nós mesmos estabelecemos, mesmo sabendo que Deus é muito maior, que o nosso Pai é poderoso para fazer infinitamente mais. Continua o verso. E demonstrar, Paulo falando, eu sou chamado, fui feito ministro, para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto, escondido em Deus. Ei, o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação, o entendimento do mistério que estava escondido em Deus. E que mistério é esse? Que eu e você temos direito de viver em autoridade e governo sobre esta terra, porque em Cristo nós fomos constituídos filhos, herdeiros de Deus e co-participantes das promessas dele. Mas isso só será possível se vivermos através da igreja, através da família de Deus na terra. Olha o que diz o versículo 10. E foi assim para que agora diga a igreja. É pela igreja que nós vamos alcançar o entendimento e a compreensão da autoridade, do poder de Deus nesta terra, irmãos. Você não é um mendigo, você não é um cachorrinho que come das migalhas, você é filho e você foi constituído para viver em autoridade, governo e poder sobre essa terra. Você é a igreja de Jesus, você é a família de Deus. Continua ainda, e foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Ei, Deus trabalha de uma forma múltipla. Deus não fica restrito ao teu salário. Ei, muitas pessoas vivem limitados de acordo com o contra-cheque que recebem. Sim ou não? Eu só posso receber isso. Eu só posso viver disso.
O meu salário diz lá no meu olerite que eu ganho R$2.000. Então é com isso que eu tenho que viver. É uma miséria, mas é com isso que eu tenho que viver. Quem disse que Deus está limitado ao seu contra-cheque? Quer ver uma coisa, irmãos? O que é um bom salário para você? R$10.000 é um bom salário para você? Sim ou não? Sim ou não? Pergunta para quem ganha R$10.000 se R$10.000 é um bom salário para ele. Ele vai falar que não. Que um bom salário para ele é R$20.000. Sim ou não? Agora, pergunta para alguém que ganha R$2.000 se R$10.000 é um bom salário para ele. Aí vai ser, falar, aleluia, glória a Deus, vai estar um xaramanaias. Por quê? Porque é mais do que ele tem. Agora preste atenção. Quantas pessoas que hoje ganham R$10.000 ganhavam R$2.000 lá atrás? A maioria. Porque ninguém começa ganhando 10 mil. Sim ou não? Mas o que acontece? A mente humana leva você a limitar-se, a você viver por aquilo que você não tem. Então você acaba focando naquilo que você não tem. Então eu ganho 10 mil, mas eu não ganho 20. Então eu não posso ter um carro novo todo ano, eu não posso ter uma casa maior, eu não posso fazer a viagem para o exterior, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E isso gera em você, gera em nós, gera em cada pessoa um sentimento de ingratidão. Sim ou não? Desencadeia sentimento amargo de ingratidão, de incapacidade, de insuficiência, e você começa a ser inflamado por esse pensamento de que você não tem, e você acaba desprezando tudo aquilo que você tem. Irmãos, um salário de 5 mil, para quem ganha 2, é maravilhoso. Mas sabe qual é o ciclo da bênção? Quando nós entendemos, Deus é um Deus de multiplicação. Tudo que Deus dá para você, que Deus cria, que Deus pegou, que Deus prometeu, Ele falou, multiplique. Desde a criação, desde o jardim, desde a criação da terra, tudo foi assim, multiplique, 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 cresce, multiplique, cresce, multiplique. Deus é um Deus de multiplicação. Mas o que acontece? Quando a gente entra nesse grau de insatisfação, e que leva-nos a um grau de ingratidão, nós começamos a desprezar o nosso patrão, sim ou não? Eu ganho só isso, aquele miserável me paga só isso. Quantas pessoas dentro da igreja adotam essa postura? Aquele meu patrão é um salafrário, não vale nada. Ele só me paga esse meu salário miserê. E aí o que acontece? Em vez de ele abençoar a fonte que Deus usa para prosperá-lo, e assim abrir o link, abrir o canal para que Deus acrescente e multiplique, ele fecha o canal. A sua boca, a sua declaração, o seu coração de gratidão, a sua lamúria. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que tudo que temos vem do Senhor, e que Ele usa o nosso patrão, a nossa empresa, a firma, o Estado, a prefeitura, você vai entender que você vai entrar num ciclo de bênção, de prosperidade, de reconhecimento, porque tudo aquilo que você reconhece, agradece, louva a Deus, amplia para que Deus possa te acrescentar ainda mais. Não importa quanto você está ganhando. Um salário de R$2.000 é pouco? Pergunta para quem está desempregado. Se é pouco ou se é muito. Você começa a entender? Tudo é uma questão de você entender. Tudo é uma questão de você ter um entendimento. O problema é que a maioria das pessoas querem começar onde os outros estão terminando. Carol abriu um negócio agora. Não adianta ela começar agora acreditando que a concorrente dela que está há 30 anos no mercado, ela vai ter o mesmo resultado. Ai Deus, você não me dá, que olha minha vizinha aqui, ela está ganhando tanto e eu não estou ganhando tudo isso. Irmãos, caminha, entra no ciclo do reconhecimento, da gratidão, da honra, porque Deus vai te levar a riquezas insondáveis. Deus vai te levar a viver, a desfrutar de uma plenitude que Ele tem abundante para você. É por isso que nós precisamos ter entendimento. O apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, eu sou escravo dessa mensagem. Eu sou escravo desse propósito de trazer um entendimento real do que é ser igreja. Porque quando eu entendo o que é
é ser igreja? A multiforme sabedoria de Deus se manifesta na minha vida. Ele usa um para falar algo, Ele usa outro para falar algo, Ele usa outro, e assim todos nós somos edificados, todos nós somos acrescentados, todos nós vamos desfrutar da abundância, da plenitude de Deus para nossas vidas. Olha o que diz o versículo 10. Seja conhecida, através dessa multiforme, seja conhecida, e foi assim, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, nas regiões celestiais. Irmãos, quando nós somos igreja, família de Deus, nós podemos conhecer os segredos de Deus, os segredos do Pai. Isso trará sabedoria, autoridade e poder aos líderes da igreja, às nossas vidas, para conduzir e abençoar a igreja. Quando a palavra fala de autoridade, de principado, no grego está falando de pessoas que começam, pessoas que têm a ideia, que têm o início, que têm a capacidade de decidir no início. Quando ele fala de potestade, fala daqueles que podem escolher, daqueles que têm a decisão nas suas mãos, a habilidade ou a força para realizar. Ou seja, como igreja podemos conhecer e exercer a autoridade e o poder para governar sobre todas as coisas nos lugares celestiais. Como igreja, como corpo, como família, nós alcançamos e podemos viver um poder e autoridade debaixo de uma liderança para governar, para reinar sobre a terra, irmãos. Por isso eu preciso entender o propósito de Deus através de Cristo em nós. Olha o que diz o versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Salvador. O propósito de Deus é que a igreja seja estabelecida num patamar de autoridade, de poder sobre a terra, não de mendigância, não de misericórdia. Deus tem autoridade para você governar nessa terra. No versículo 12 diz assim: no qual temos ousadia. Diga, ousadia. O que está faltando muitas vezes dentro da igreja é ousadia, irmãos. As pessoas estão paralisadas pelo medo, paralisadas pela dúvida. Há uma palavra de Deus que Deus vai te usar, que você será instrumento de Deus para transformar a sua casa, a sua família, para transformar o seu trabalho, as pessoas do seu trabalho. E aí as pessoas dizem assim: é Deus, E aí quando saem daqui, quando tem a oportunidade de fazer, elas dizem assim: mas e se ninguém me ouvir? E se ninguém acreditar no que eu disser? E se ninguém vier na minha célula? E se ninguém aparecer no dia da reunião? Ei, diga para o seu irmão: tenha ousadia. Fala para ele assim, fala num paraibês: para de ser frouxo. Seja macho, seja homem, seja corajoso, seja ousado, tenha confiança. Tenha confiança e fé, pela fé nele, diz o texto. Olha só, irmãos, quando nós entendemos a bênção de ser igreja, o que é ser família, podemos desfrutar da autoridade, do poder para governar. Meu irmão, Deus te constituiu, Deus te estabeleceu como igreja para você orar e determinar que as coisas mudem, e as coisas vão mudar. Você precisa ser ousado, você precisa acreditar, você precisa ter fé que Deus jamais vai te abandonar. Sabe, tem gente que fala assim: ai, mas será que vai? Eu dei o exemplo de manhã aqui. A primeira vez que eu fui para a cidade, meu pai tinha um pequeno comércio lá no Itaim, e ele me deu uma incumbência, uma missão. Olha, você vai lá na região da 25 de março para comprar saco plástico, precisava pôr para as roupas. E eu falei: tá bem, eu vou. Aí minha mãe, quando minha mãe ouviu, falou assim: não, Toninho, não leva ele não manda ele não. Porque eu nunca tinha ido para a cidade. Ele falou assim: não, ele vai sim. E aí eu lembro que ele fez um mapa de onde eu desceria, a rua que eu entraria, até chegar na loja. Sabe, irmãos, tem muitos pais criando os filhos como se fossem mães. Não, meu filho, você não pode ir. Não, você é tão novo, você tem apenas 18 anos, você não pode entrar num ônibus sozinho. Tem ou não tem, gente? Outro dia eu falei com uma pessoa assim: olha, agora ficou fácil, seu filho pega o ônibus ali e vai para lá. Ele falou: não, mas como? Meu filho? Teve um choque assim. Como? Não, ele tem que ir de carro, alguém tem que levá-lo. Eu falei: meu irmão, quantos anos ele tem? Ele tem 15, só 15. Eu falei: com quantos anos você começou a trabalhar? Ele falou: eu 12.
Sabe, irmãos, o pai é aquele que acredita, é aquele que desafia, é aquele que envia, e ele diz assim: fica feliz, fica calmo, eu estou aqui, se você precisar, pega o telefone e liga que eu vou te socorrer. Esse é o coração do pai. Agora o coração da mãe, não, tadinho, ele tem apenas 30 anos, ele não pode viajar sozinho no ônibus. Consegue entender? Tem ou não tem gente assim do seu lado aí? Não olha não, não olha não. Não olha não. Não olha não, não olha agora não. Irmãos, Deus está falando para você: vai que eu estou com você, vai que eu te guardo, vai que eu te sustento. E aí você dizendo: ai não, mas eu não posso, eu tenho apenas 41 anos de igreja e eu não sei falar nada de Deus. Ei, tem alguma coisa errada. Você não entendeu quem é seu pai. Você não entendeu. Aquele que te envia é aquele que te capacita, é aquele que te guarda, é aquele que te sustenta, é aquele que vai operar o sobrenatural através de ti, meu irmão. Você é a igreja, você é a família de Deus da terra. Nós precisamos entender, precisamos ser ousados, precisamos crer nele. Paulo diz assim no versículo 14: por causa disso eu me ponho de joelhos. Presta atenção. Paulo está orando desde o primeiro capítulo. Esse texto todo é uma oração. Mas quando chega nesse ponto, quando chega nesse momento de tratar a igreja, o entendimento do que é ser igreja, ele fala assim: eu me coloco de joelhos. Presta atenção. A oração se faz com a boca, não é? Mas a oração manifesta uma dependência, uma humilhação, uma rendição diante de Deus. É como se disséssemos com o nosso corpo, com a nossa atitude: Deus tem misericórdia de nós, traz entendimento, traz o alívio, traz o socorro, traz a revelação. Paulo diz: eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de vocês, eu clamo, eu oro, eu intercedo, eu me coloco diante de Deus, de joelhos diante de Deus. E olha que diz o versículo 15: do qual toda a família nos céus e na... Ei, só quem é família tem direito de usar o nome, só quem é família tem o direito de ter a identidade. Irmãos, você não passa, você não está, você não frequenta a família, você é parte da família, você se torna parte integrante da família. É interessante quando a gente se casa, né, e a gente entra na família do nosso cônjuge, ou começa a namorar, assim, cada um tem a sua experiência. Mas como que você entrou na família do outro? Sabe como eu entrei? Eu entrei com um buquê desse tamanho assim, para dar para minha sogra. Não foi para minha mulher não, para dar para minha sogra. Aí eu cheguei lá: olha, isso aqui é para a senhora. Como? Para mim? Para a senhora. Eu quero vir aqui dizer que eu estou apaixonado pela sua filha, eu quero namorar com ela. Meu irmão, ganhei ela. A minha mulher ia reclamar para ela, falar: você está errada, ouve o seu marido. Eu conquistei um espaço, não é assim na família? A gente conquista um espaço. Mas depois que você entra, depois que você se torna parte, pode falar com ele: vem cá, meu filho, eu te dou, eu te ajudo. Você se torna parte. Você não frequenta, você se torna parte. Sabe, irmãos, na família de Deus nós fomos assim. Nós não nascemos aqui, mas nós fomos introduzidos pela graça, pelo favor de Cristo Jesus, e nós nos tornamos parte da família de Deus. Isso faz toda a diferença. Nos tornamos família. Somente viveremos e desfrutaremos dessa autoridade e desse poder prometidos por Deus a nós quando entendermos que somos filhos, somos igreja, somos a família de Deus. Então nós poderemos usar o nome, olha só, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Irmãos, quando nós sabemos que fazemos parte da família, a esta família tem um nome de poder. Vocês já viram aquelas histórias? Nas cidades do interior, antigamente, era assim: alguém parava assim: você sabe com quem está falando? Você sabe quem é meu pai? Meu pai é o prefeito. Ou seja, se tem algum problema, você é o problema, eu não. Sim ou não? Eu vou dizer uma coisa:
Você vai chegar diante das circunstâncias, você vai chegar diante do diabo, você vai chegar diante do problema e falar assim, ó, sabe quem é o meu pai? Meu pai é o Criador dos céus e da terra, Ele já venceu você, Ele pode todas as coisas, bata em retirada, porque eu vou vencer! Eu tenho um nome, eu tenho um sobrenome, eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou, eu faço parte da família de Deus, eu sou filho de Deus. Sabe, irmãos, assim que vai acontecer na sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo orava, para que você e eu entendêssemos e se apropriássemos desse poder. No verso 16, ele diz assim, oro para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Diga poder, poder. A igreja de Jesus foi constituída para viver em poder. Ei, você não vai viver a consequência das circunstâncias. Você vai ditar com o poder de Deus através de você como você vai viver nessa terra. Isso é o poder. Sejais revestidos desse poder, mas esse revestimento vem pelo entendimento. Quando nós entendemos o que é ser igreja, o que é ser parte da família de Deus, podemos nos beneficiar desse poder, dessa autoridade, do seu nome. Sabe, irmãos, tem muita gente que está deixando de viver a plenitude por causa disso. Não experimenta o poder, não experimenta a manifestação da glória. Por quê? Porque não entendeu quem Ele é em Deus. Ele apenas frequenta uma igreja, ele não é a família, ele não participa, ele não é parte integrante. No versículo 17 diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, em nenhum momento deixe de viver e de se mover pela verdade de Cristo em você. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 1, Cristo em vós, a esperança da glória. A poder, a manifestação do poder, o Evangelho de Deus é o poder de Deus na terra. O Evangelho, quando você entra nele, ele entra em você, você se torna instrumento, canal deste poder, para viver, para manifestar, para mudar as coisas. Essa é a chamada da igreja, essa é a chamada da família de Deus na terra, a transformação dos ambientes, a transformação das famílias, a transformação das pessoas. E no verso 16, ele diz assim, aí, 17, e oro para que estando arraigados e fundamentados em amor. Irmãos, a chave para nós vivermos a plenitude do poder de Deus é caminharmos no trilho do amor, é entendermos o amor. Ele diz aí no versículo seguinte, para que você possa entender a profundidade, a expansão, o comprimento, a altura, a largura do amor de Deus. Você tem noção do quanto Deus ama você? Você tem noção? Você poderia dimensionar, medir. Assim como você não pode medir, dimensionar o amor de Deus, é essa mesma medida de poder que está sobre a sua vida. É essa mesma medida de graça, de favor. O que nós precisamos é ter o amor como base, como fundamento. Porque é pelo amor que nós vamos fazer a diferença. Ele diz assim, oro para que falando sejais arraigados e fundamentados em amor. Nós precisamos nos mover, irmãos, fundamentados, firmados no amor de Deus, não no amor nosso. Porque nós não podemos jamais nos mover por qualquer outro sentimento ou pensamento. É pelo amor que faremos a diferença. É amando as pessoas. É servindo as pessoas. Continua o verso 18, possais perfeitamente compreender com todos os santos. Nós temos que compreender e entender com todos a medida do tamanho desse amor de Deus. Esta é uma verdade que deve estar em cada um de nós como igreja, como família. Nós podemos ter diferenças, podemos ter imperfeições, podemos ter pessoas assim ou assado, mas nós precisamos nos mover em amor. No verso 19 ele diz, e conhecer o amor de Cristo. Sem o real entendimento do amor de Cristo por nós, nunca poderemos viver, jamais poderemos viver a plenitude de Deus para nós como igreja. Pois o amor de Cristo nos foi manifesto para nos fazer servir uns aos outros, para nos atender, para nos perdoar, para nos transformar, para nos fazer mais que vencedores. Somente pelo amor é que podemos ser igreja.
É somente pelo amor que podemos ser família. Somente pela igreja que podemos viver o propósito da igreja. É amar e servir uns aos outros, sim ou não? Amar e servir uns aos outros. Somente pelo amor que nós deixamos de pensar em nós mesmos e começamos a amar, começamos a servir. Podemos servir no altar, podemos servir lá fora, podemos servir lá adiante, lá na porta. Porque nós decidimos amar, porque nós decidimos nos importar uns com os outros. É esse amor que ultrapassa qualquer entendimento natural. É um amor que dá sem buscar nada em troca, porque foi esse o amor de Deus. E quando nós vivemos e manifestamos este amor na terra, como igreja, como família de Deus, nós vamos desfrutar do poder do nome, do poder da família, do poder do Pai. Olha o que diz o versículo 20, eu quero que você abra comigo. No versículo 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa em sua vida. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa em sua vida. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa em sua vida. Ele é todo poderoso. Não há nada difícil para Ele. Não há nada impossível. Mas veja, Ele vai além. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer sempre mais em nossas vidas, muito além daquilo que pedimos, muito além daquilo que pensamos ou até imaginamos. Como um pai, Deus sempre irá nos surpreender, Deus sempre irá além. Mas como isso vai acontecer? Quem é que Deus vai usar para manifestar isso em mim? Não é assim que nós pensamos? Então veja o texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que diga, em mim, opera. Segundo o poder que em mim opera. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai usar você para manifestar este poder e esta autoridade nesta terra. Você é o meio pelo qual os sinais e maravilhas serão feitos por Deus, para gerar fé, salvação na vida das pessoas. Você é a igreja. Diga para o seu irmão: você é a igreja. Diga para ele: Deus vai usar você nesta terra. Fala para ele: Deus vai usar você na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você é a família de Deus nessa terra. Você é a igreja para trazer cura, para trazer libertação e transformação na vida das pessoas. Diga para a pessoa ao seu lado: eu amo a minha igreja. Fala para ela: eu sou a igreja. Fala para ela: eu faço parte da família de Deus.